Olá, amigo enxadrista! Estamos de volta para a aula número 2 do curso O Plano do Mestre, com o tema O Sacrifício Posicional de Qualidade. Vamos analisar hoje a partida entre Rustam Kasimdzhanov, de brancas, contra Garry Kasparov, de pretas, no torneio de Linares, na Espanha, em 2005. Kasparov não precisa de apresentações, é simplesmente considerado por muitos o melhor jogador de xadrez da história. Kasimdzhanov, em 2004, foi campeão mundial da FIDE naquele formato de mini-match. E esse torneio é justamente em 2005, logo após essa conquista. Vamos lá. A partida iniciou com D4, Kasparov respondeu com D5, as brancas jogaram C4, gambito da dama, e as pretas resolveram jogar C6, entrando na defesa eslava. Cavalo C3, cavalo F6, e o Kasimdzhanov optou por jogar E3. E Kasparov E6, entrando na defesa semi-eslava, uma defesa bastante interessante e que tem sido bastante jogada até hoje. Seguiu o cavalo F3, cavalo de B D7. Ambos jogadores estão desenvolvendo suas peças. Bispo D3. Aqui nós estamos entrando na variante Merano da defesa semi-eslava, que é uma das variantes mais agudas dessa defesa. E as pretas aproveitam esse lance para ganhar um tempo e tentar desenvolver rapidamente a sua ala da dama. D tomar C4, bispo C4, B5, bispo D3, bispo B7, o bispo vai... O plano das pretas aqui é jogar A6 e C5, abrindo essa diagonal para o bispo de B7 e também com C5 pressionar o centro das brancas. As brancas rocaram, vejam que o desenvolvimento das brancas é mais rápido, é natural isso, na maioria das aberturas. A6, preparando C5, E4, e, sem dúvida alguma, as brancas devem rapidamente agir no centro, aproveitando a sua vantagem aí de desenvolvimento e vantagem central. C5, o contrajogo das pretas deve, sem dúvida, partir desse lance, é fundamental. As brancas jogam aqui D5, tentando já abrir linhas no centro. Kasparov jogou dama C7. E aqui teve D toma E6, F toma E6. Bispo C2, antecipando o C4 das pretas, que viria, de qualquer modo. C4, abrindo ali uma casa para uma peça menor das pretas. Cavalo D4, atacando o peão de E6 e situando o cavalo numa excelente casa central, defendendo o peão e também colocando o cavalo das pretas numa ótima posição. Bispo E3, desenvolvendo o bispo. E5, tomando uma decisão importante que enfraquece a casa D5, mas que expulsa o cavalo dessa ótima casa. Cavalo F3. Bispo E7, preparando o roque pequeno. E Kasimdzhanov jogou o cavalo G5. Neste momento, nós passamos rapidamente os lances da abertura, porque o nosso objetivo aqui é a análise do meio-jogo. Neste momento, jogam as pretas. Eu vou pedir, já como de costume, que vocês façam uma avaliação posicional e indico que vocês podem utilizar 5 elementos. Então, analisar como está o material,
Segundo elemento, o desenvolvimento das peças, tá? Porque nós estamos ainda ali na fase da abertura, entrando no meio-jogo. O terceiro elemento, que aí é a base da estratégia do xadrez, é a coordenação e atividade das peças e a estrutura de peões. A gente precisa entender que uma coisa está ligada à outra. A coordenação e atividade das peças depende muito, geralmente, da estrutura de peões. E as próprias fraquezas ou fortalezas da estrutura de peões, que podem ser exploradas por um ou outro jogador, vai depender também da coordenação e atividade das peças, tá? Então, esse é um elemento importante. Um quarto elemento é a posição dos reis, que na abertura e no meio-jogo, na maioria dos casos, se refere à segurança do rei. No final, não, porque o rei é uma peça que também ataca, então a gente já analisa mais o papel ativo ou não do rei no final, na abertura e no meio-jogo. O fundamental é a segurança do rei. E um quinto elemento, que é o elemento dinâmico, que nós vamos chamar de tempo. Tá? O fator tempo é o fator concreto, são as sequências forçadas, são as ameaças do adversário, é a parte tática do jogo, parte dinâmica, certo? E eu estou utilizando aqui, basicamente, uma indicação do grande mestre Moscalenko sobre esses 5 elementos. No terceiro elemento eu troquei um pouco o nome, mas é a mesma coisa, aquele elemento da atividade das peças e da estrutura, mas é a mesma coisa que o Moscalenko, em alguns de seus livros, ele indica. Claro que os jogadores fortes já utilizam isso instantaneamente quando vão analisar qualquer posição, mas aqui nós vamos fazer uma lista para que didaticamente possamos compreender e enriquecer, né, o nosso repertório posicional de ideias, de conceitos. Muito bem, então eu quero que vocês, depois dessa avaliação, tomem uma decisão. Qual lance que vocês fariam de pretas e qual o plano do mestre? Qual o seu plano? Aí vamos comparar com as minhas observações e também com o plano e os lances do Kasparov, que está conduzindo as pretas nesta importante partida. Pausem o vídeo, façam a análise o tempo que vocês acharem necessário e agora vamos dar continuidade. Muito bem, cavalo G5 foi o último lance das brancas. Então eu vou passar aqui para a nossa avaliação. Bem, os 5 elementos para avaliação da posição. Elemento 1, material. Vocês já devem ter percebido, o material está igual. Certo? Elemento 2, desenvolvimento das peças, principalmente na fase da abertura, e às vezes no início do meio jogo existe também esse elemento, porque às vezes entra no meio jogo e um dos jogadores ainda não completou seu desenvolvimento. Bem, aqui a gente, analisando, vai logo perceber que as brancas têm uma pequena vantagem. Por quê? Porque as pretas ainda não fizeram o roque, certo? Então, aí no desenvolvimento o branco está um pouco melhor. Elemento 3, um elemento muito importante da estratégia. A coordenação e atividade das peças e a estrutura de peões. Então, vamos identificar alguns aspectos específicos dessa posição. Primeiro, as peças de ambos jogadores têm uma colocação satisfatória, é verdade. Não há uma grande vantagem de um lado ou outro em termos de coordenação e atividade das peças. Tá? Segundo, as pretas têm uma maioria de peões na ala da dama, enquanto as brancas têm uma maioria de peões na ala do rei, e existe um equilíbrio no centro de peões, certo? Então, isso é importante, essas maiorias, porque influencia muito, né, na decisão dos planos de jogo. Bem, tem outro detalhe aqui, é que o peão de E5, e o fato desse peão de E5 estar isolado, ele não é relevante nessa posição.
Porque muitas vezes um peão isolado ele pode também ser alvo de ataque. Ou se tiver esse peão numa coluna semi-aberta, o adversário pode até atacar diretamente esse peão ou posicionar uma peça na frente do peão isolado, né? Numa casa que se torna forte para o jogador. Mas, nesse caso, não é o caso, evidentemente, e não é relevante esse fato aí do peão E5 estar isolado nessa posição. Outra coisa, as pretas, ela tem uma coluna semi-aberta. Veja que há uma coluna semi-aberta F, tá? Que pode vir a ser ocupada pela torre, que está em H8, depois do roque pequeno. Isso é interessante. Né? Pode ser um caminho aí para um futuro ataque das pretas, tá? Existe uma coluna aberta D, mas que não é, no momento assim, não dá para identificar quem possa aproveitar melhor essa coluna D, a coluna aberta. E existe também uma coluna C semi-aberta, que poderia ser utilizada no futuro pela torre branca, tá? Coluna C, mas que no momento não há assim, nenhum plano nesse sentido, tá? Então são menos importantes no momento. Bem, e o elemento 4 é a posição do rei, tá? Que na abertura e meio jogo, em geral, nós trabalhamos a questão da segurança do rei, certo? E aparentemente o rei branco está seguro. E a posição do rei das pretas ela não é confortável, ainda não rocou. Então, se abrir o centro, as peças brancas que estão bem posicionadas podem conseguir um ataque contra o rei aí nessa posição em E8. Tá? E o elemento 5, que é o elemento dinâmico da posição, questão do tempo, né? A parte tática ou de ameaças diretas ou de lances forçados. Isso é muito importante, tá? Essa parte dinâmica. E as brancas ameaçam, aparentemente, bispo toma C5, bispo toma cavalo, bispo toma bispo, retomando e cavalo E6. E depois tentar aproveitar uma entrada ali com o cavalo D5, tentando abrir a posição, principalmente enquanto o rei preto está ainda sem rocar. Então, existe aí já uma ameaça concreta que pode dar alguma vantagem para as brancas ou pelo menos parece ser perigosa, certo? Muito bem. Vamos aqui ao lance que o Kasparov jogou, comparar com as nossas análises. Bem, o Kasparov jogou qual o lance e o plano do mestre? Vamos lá. Kasparov jogou roque, tá? E nós temos que identificar qual é o plano das pretas com esse lance. Quais são as consequências desse lance? Então vamos lá. Vamos verificar aqui o plano. O plano das pretas. Muito bem. O plano das pretas é proteger o seu rei, certo? Porque o rei estava numa posição desconfortável. E ativar as suas peças, certo? Ativou, por exemplo, o roque pequeno ativou a torre nessa ótima coluna semi-aberta F. E por isso eles decidiram sacrificar a qualidade, porque as brancas agora podem ganhar a qualidade, certo? Muito bem. E com o ganho de qualidade, o que ocorre? O branco vai ter que jogar bispo, toma cavalo, as pretas vão jogar bispo, toma bispo. Então, vai melhorar também a posição do bispo das pretas de casas pretas. E as pretas vão ficar com parra de bispos. Então, vai haver uma compensação. Então, esse é o plano das pretas. Completar ali o desenvolvimento, protegendo o rei, colocando a torre numa posição ativa, convidando, né, o adversário a ganhar a qualidade nessa variante, para que possa ficar com um bispo muito forte em C5 e uma posição ativa de peças. Isso será a compensação.
Bem, a gente pode também identificar que, além de roque, as pretas, evidentemente, não são obrigadas a jogar esse lance. Mas um lance natural como dama C6, vamos só ver aqui, dama C6, que seria um lance natural pelo fato de impedir a invasão do cavalo em E6, certo? Por isso. Aumenta um pouco a pressão também em cima do peão de E4. Mas esse lance ele já mostraria que as pretas não têm essa possibilidade de jogar ativamente nesse momento, dessa maneira, porque o rei está no centro, o rei preto. Então, vamos lá, está no meio do tabuleiro, né? Ali no meio do tabuleiro. Então, cavalo D5. Então, veja que esse lance é muito forte. Porque, por exemplo, se cavalo toma, E toma, dama toma, as brancas têm dama H5. E depois de rei F8, as pretas estão ameaçando o mate, claro. Estão com um peão a mais. Mas depois de F3, veja que aqui mudou, né? Quem fez o sacrifício posicional foram as brancas, nessa variante, certo? Sacrificaram um peão. Sacrifícios posicionais de peões, de um peão, é muito comum em partidas de xadrez. E a compensação das brancas aqui é clara. As pretas perderam o roque, tem uma posição ruim do rei, né? E a torre também de H8 está numa posição muito passiva. Então, as pretas têm fraquezas, debilidades e, sem dúvida nenhuma, apesar do peão menos, as brancas têm uma clara vantagem. Muito bem. Em vez de roque também era possível H6, sem dúvida nenhuma. Era um lance bastante aceitável. Ainda que roque é um lance que sacrifica a qualidade e vai mais ao estilo do Kasparov de ganhar a iniciativa, mesmo a preço de entregar material. Mas a compensação ela é evidente. H6 seria uma possibilidade bem razoável, né? E as brancas poderiam seguir com seu plano de bispo C5. E no caso de bispo toma aqui, cavalo E6, eu queria mostrar só uma variante. Porque como o cavalo está atacando o bispo de C5, a dama de C7 e o próprio peão de G7, o natural seria jogar a dama E7 aqui. Parece que não tem nenhum problema para as pretas. Mas, novamente vem esse lance cavalo D5. Depois de bispo toma cavalo, peão toma. Veja que o cavalo na sexta fila, centralizado, impede tanto o roque pequeno quanto o grande. Então as pretas vão ter que tentar um roque aí artificial com o rei F7. Mas agora surge esse peão isolado. Agora sim, esse peão isolado é uma fraqueza. E as brancas têm uma posição superior, sem dúvida alguma, devido à atividade das suas peças, a fraqueza de E5, um cavalo muito bem colocado aí na sexta fila. Então as brancas têm boa vantagem. Então, depois de H6, bispo C5, o melhor para as pretas, apesar de que vai ficar com a estrutura bem quebrada, com dois peões dobrados e isolados na coluna G, apesar disso, esse lance é melhor. Então, depois de HG5, vamos ver aqui. Se bispo toma, dama toma. Como eu disse, a estrutura está quebrada, mas as peças pretas estão muito bem posicionadas. E o bispo de C2 das brancas tem dificuldade para ativar. Então, aqui, apesar da estrutura inferior, na posição de meio jogo aqui, as pretas têm
uma boa compensação em troca dessa estrutura inferior, tem a coluna H. Então aqui a gente pode dizer que a partida está mais ou menos equilibrada, certo? E depois de HG5, o bispo pode voltar aqui para tentar tomar esse peão. E talvez seja interessante sacrificar esse peão. G4 é uma alternativa razoável, sem dúvida, não é ruim. Mas é interessante talvez jogar bispo C5, sacrifício posicional de peão. E apesar do peão a menos, as pretas têm um bispo muito forte, D4, e as peças pretas estão mais ativas. Então as pretas têm compensação aí pelo peão a menos. Muito bem. Bem, vamos voltar aqui. As pretas rocaram e as brancas aceitaram, né? Aceitaram esse convite do Kasparov para que o Casim 19 ganhasse a qualidade. Foi uma surpresa para o Casim, ele analisou bastante, mas chegou à conclusão que o melhor era aceitar o sacrifício. Mas vamos ver, havia outras possibilidades também. Por exemplo, as brancas poderiam deixar a posição como está, sem ganhar qualidade, sem trocar o seu bispo ali pelo cavalo, e jogar, por exemplo, B3. Certo? B3. B3 seria uma ideia de atacar essa maioria da ala da dama, tentando abrir linhas ou enfraquecer. Bem, aqui não haveria nada melhor do que ativar essa torre da coluna A, que não está fazendo muita coisa ali. Atacando a dama, torre de AD8, dama E2. E agora tem um sacrifício posicional novamente. Olha como vão surgindo vários sacrifícios posicionais no xadrez. E isso é um dos objetivos das nossas aulas, é que vocês se familiarizem cada vez mais com esse tipo de sacrifício posicional. Torre D4. Veja como ocupa essa casa, sacrificando a qualidade. Porque se as brancas tomam essa torre, não há a menor dúvida que essa massa de peões fica muito forte. Então, isso aqui seria um grave erro. E aqui haveria até você recuperaria um material, na verdade aqui é concreto, né? Mas o posicional é porque você não tem um ganho direto, mas de qualquer modo a torre fica exposta ali. Então, num dado momento, as brancas podem no futuro tomar essa torre sem devolver material de imediato. Aqui devolveria. Mas mesmo que não devolvesse, essa massa de peões aí é muito perigosa, hein? Com potencial aí de criar 2 peões passados, muito forte. Aqui as pretas já dariam um ganho, porque depois teria D3 se o cavalo sair, né? Bem, vamos ver aqui. Cavalo D5 não é bom, né? Certamente não vai resolver o problema também. Vamos voltar agora, em vez de B3, a esse lance. Um lance temático aqui. Cavalo D5. Tá? É uma outra possibilidade. Mas aqui também as pretas jogariam cavalo toma, cavalo, peão toma, bispo toma cavalo, porque agora o cavalo G5 está muito forte. Você tem que ceder um par de bispos para diminuir a força do ataque das brancas, tá? Nem sempre você vai manter o par de bispos. E nem sempre o par de bispos vai ser vantagem. Existem outros elementos da posição que você tem que considerar. Bispo G5 e agora dama D6, né? Pressionando esse peão de D5 que está fraco. Tá? Mas o branco também tem aí, agora melhorou para o bispo de C2, então é uma posição assim que as pretas estão bem, tem uma posição muito satisfatória. Kasparov estaria satisfeito em entrar nessa posição. E ainda depois de roque, as brancas poderiam tentar um B4, tentando que expulsar o cavalo e depois dar o duplo, ganhando a qualidade, sem ter que ceder o seu bispo de casas pretas. E a questão é que se toma en passant,
tomar um passant, as brancas podem tomar um de A, né? Renovando a ameaça de jogar B4 e melhorando a posição da torre de A1. Então aqui o recomendado é jogar H6. E se peão toma cavalo, peão toma cavalo, bispo toma peão, bispo toma peão. E novamente temos aquela posição de que o branco está com o peão a mais. Aqui não, desculpa. Aqui não, porque agora aqui é diferente, porque teve o B4, o branco tomou de peão. Então não há nem peão a mais, é pior para o branco, tá? Então, na verdade, nessa posição aqui, as pretas já têm vantagem, porque essa maioria de 3 contra 1 na ala da dama, ela é muito forte. Não só no final, mas no meio-jogo também. E tem uma casa muito boa para as pretas em D4, para o bispo das pretas, tá? Além do mais, apesar do roque das pretas estar debilitado, o branco parece que não consegue incorporar o bispo de C2 no seu ataque. E aí o ataque não tem força suficiente. Então aqui as pretas estão um pouco melhor, as pretas, sem dúvida. Bem, diante de tudo isso, depois do roque, o casinho 19 tomou o cavalo. Foi bispo toma C5, né? Bispo toma, cavalo E6. Claro, a dama deve sair para B6, tá? Para pressionar nessa diagonal, especialmente o peão de F2. Cavalo toma torre. Torre toma cavalo. E agora nós vamos listar aqui qual é a compensação que as pretas têm com o sacrifício de qualidade. Vamos lá, eu listei aqui 6 pontos. Vamos lá. Agora já dá para verificar, né? Já houve o complemento da sequência forçada do ganho de qualidade. Bem, primeiro, as pretas, ao sacrificarem a qualidade, elas conseguiram boas possibilidades de ataque contra o rei das brancas, contrastando com a situação do rei das pretas, que parece seguro. Parece seguro agora. Então, não há dúvida que as peças pretas estão dispostas numa situação em que facilita o ataque contra o roque das brancas, tá? Coluna F, semi-aberta. O cavalo, em algum momento, pode também atacar o roque. O bispo de B7 ainda não, mas a dama e o bispo de C5 estão muito fortes na diagonal. Outra coisa, peças mais ativas e melhor coordenadas, que é justamente o que dá a possibilidade de ataque para as pretas, né? Outro fator importante, par de bispos. Par de bispos. E agora, quando você fala par de bispos, se não for contra par de cavalos, você vai identificar que o adversário não tem um bispo de uma determinada cor que você tem. No caso aqui, o branco não tem um bispo de casas pretas. Então, esse bispo de casas pretas, que quem só possui são as pretas, é uma vantagem, né? E ganha muita força, porque não tem, né, o bispo de casas pretas do branco para, né, se contrapor. Maioria de peões na ala da dama, que no final pode ser muito importante essa maioria aí, criar um peão passado, né? Controle da casa D4, essa casa ela é muito boa, especialmente aí se a gente for visualizar, uma casa muito boa para o bispo, né? Fica totalmente centralizado, dominando praticamente todo o tabuleiro. Então essa casa é fraca das brancas, a casa D4, e é uma casa forte para as pretas. Casa forte ou fraca, no caso, tem a ver justamente com aquela casa que não há peão, né? Que não há uma casa forte, é porque não há peão do adversário que possa
dominar aquela casa e expulsar eventualmente uma peça que se coloque ali naquela casa forte. Bem, o controle da casa é adequado e a pressão na casa F2, que realmente é muito forte. Então, essas são as compensações que Kasparov certamente levou em conta para decidir sacrificar sua qualidade. E essas compensações, não tenho a menor dúvida, espero que vocês também tenham essa compreensão, com certeza terão, de que essa compensação ela é suficiente para as pretas, no mínimo, conseguirem um equilíbrio na partida, né? A partir dessa posição. Bem, vamos lá. Vamos ver como o casinho 19 aí reagiu a essa posição e como jogou. Bem, as brancas aqui jogaram cavalo D5. Cavalo D5. E é um lance até que eu diria natural, porque a ideia é tentar abrir ali para o bispo de C2, quando o peão de E vai para D5, talvez criar um peão passado, né? É um lance crítico. Mas aqui, o melhor lance para as brancas seria dama E2. Seria um lance mais tranquilo, defendendo o ponto de F2, conectando as torres. As pretas poderiam jogar dama E6, né, que pode apoiar, atacando a casa G4, pode dar um apoio aí ao cavalo. E para G4, né? Seria interessante. Torre de A1, passando a torre, defendendo o peão de E4. Vejo que esses lances seriam bem sólidos, mas acredito que seriam os melhores para o branco jogar. Cavalo G4 tem cavalo D1, né? Então, o branco defende tranquilamente. As pretas podem jogar bispo D4. Como eu disse, essa casa é muito forte e boa para o bispo. Uma possibilidade seria rei H1 e depois de cavalo G4, cavalo D1. Então, digamos que as pretas aqui têm compensação pela qualidade a menos e o jogo está mais ou menos equilibrado, né? As compensações nós já vimos quais são. Essa seria provavelmente a melhor forma das brancas jogarem depois do sacrifício de qualidade do Kasparov. Depois de torre F8, só para a gente entender aqui que as pretas já tinham uma ameaça concreta, se o branco jogar A4, tentando abrir ali a ala da dama, ou tentar enfraquecer um pouco a estrutura de peões ali das pretas, vejam que nessa posição vocês podem até pausar o vídeo agora, se quiserem treinar um pouco de cálculo assim, até simples. Vocês podem pausar e tentar encontrar aqui qual o melhor lance para as pretas. Vamos lá, descobriram? Então, o melhor lance é bispo F2. Porque se torre toma bispo, devido à cravada, cavalo G4 é muito forte. E aí tem a fraqueza da primeira ou última fila, aqui como queiram, né? Aquele mate lá na última fila, dama G4, dama toma F2, rei H1, dama F1, torre F1. Esse mate clássico, né? Que vocês com certeza já conhecem esse tema tático. Evidentemente que depois de bispo F2, o melhor lance é rei H1 e o bispo pode simplesmente voltar. Então, nesse caso, as pretas incorporam naquela sua lista de compensações um peão a mais, tá? Um peão pela qualidade e fora as compensações estratégicas. Então, eu diria que aqui as pretas já têm uma pequena vantagem na posição. A posição é favorável. Uma ligeira vantagem para as pretas. Muito bem, mas voltando aqui, o casinho 19 mandou cavalo D5. E aí o Kasparov tinha que tomar uma decisão. Claro que podia tirar a dama, mas aguentar esse cavalo na quinta não é aconselhável. Então teria que tomar de cavalo ou de bispo, certo?
E é preciso analisar concretamente, porque não adianta você só pensar assim, eu vou tomar de cavalo, porque aí eu mantenho um par de bispos. Você deve pensar esse conceito, mas esse não deve ser o único para você tomar a sua decisão. Bispo toma cavalo também pode ser interessante, porque esse bispo ele não está muito incorporado na ideia que é o plano das pretas de ataque ao rei, né? E talvez manter o cavalo é melhor, porque o cavalo parece que vai participar mais ativamente de um futuro ataque ao rei branco. Então vamos ver aqui, primeiro, se os pretas tivessem jogado cavalo toma cavalo, peão toma. Abriu a diagonal para o bispo das brancas. Bispo D4, ameaçando ganhar o peão. As brancas poderiam defender, mas está caindo B2 também, né? Então, bispo E4, bispo B2. Só que aqui tem um golpezinho tático, que é bispo toma H7, rei toma H7, dama C2, aproveitando que o bispo está indefeso. Dama G6 aqui para ativar a dama. Dama toma B2. As pretas podem tomar o peão. Bem, aqui as pretas têm um peão pela qualidade e estão ameaçando mate 1. As pretas não estão mal. E essa maioria de 3 contra 1 na ala da dama é interessante também. Teria que defender aqui com F3, né? Mas o peão de G2 está cravado, então poderia jogar um torre toma F3, torre toma, bispo toma. E claro que se joga G3 é terrível. Enfraquece as casas brancas. E depois de dama D3 aqui, as pretas devem estar ganhas, né? Mas depois de bispo F3, ainda está ameaçando o mate, ali tem que ativar a torre, né? E aqui provavelmente as pretas têm compensação. Aqui na verdade assim, as pretas têm um bispo e 2 peões pela torre. Então já não há questão de compensação, porque dentro do valor relativo, bispo e 2 peões já equivale a uma torre. Tá? O que a gente pode dizer aqui que provavelmente esse material, né, que está desbalanceado, mas que leva mais ou menos a um equilíbrio aqui, a um equilíbrio dinâmico, certo? Então não seria ruim realmente tomar de cavalo, mas Kasparov escolheu o melhor lance. Vamos tentar entender por quê. Bispo toma cavalo, ele jogou. Peão toma bispo, certo? E agora ele segue com a mesma ideia tática. Bispo F2. Nós já vimos que se torre F2 vai levar aquele mate, né? Não custa a gente relembrar. Mate muito conhecido já de vocês. Então tem que jogar rei H1. E agora nós vamos chegar numa posição crítica. Em que o Kasparov teve que tomar uma decisão aqui importante. Tá? Vejam que foi incorporado um peão, né? Então, além das compensações estratégicas, o preto também tem um peão pela qualidade, que ainda não é suficiente para igualar o valor relativo, né, do material. Mas esse peão a mais é importante, claro. Bem, aqui nessa posição, as pretas tinham 2 alternativas principais. Avançar o peão, E4, com o plano de jogar E3, fixando ali o bispo. O bispo em F2 estaria numa posição forte para contribuir com ataque contra o rei das brancas. E esse peão passado, claro, na sexta, também é perigoso. E a outra possibilidade seria recuar o bispo para D4, onde o bispo estaria bem centralizado, atacando o B2. Mas tem um fator aí que é importante, tá? Se você deixa o bispo em F2, existe a possibilidade, em algum momento, de acontecer algo que é muito importante que vocês lembrem, tá? Que quando o adversário sacrifica material, uma das maneiras que você pode tentar se defender
ou obter alguma vantagem, é devolvendo o material. Então, se o bispo ficar em F2, em algum momento, o branco pode jogar torre e toma bispo, devolvendo a qualidade. E talvez até recuperando o peão, e aí diminuindo as possibilidades de ataque das pretas. Tá? Então, talvez esse motivo seja o principal, né, entre outros, que nos permite dizer que o melhor lance dessa posição é bispo D4. Mas o Kasparov, no seu livro, ele até reconheceu que o lance que ele jogou, que foi E4, não era o melhor. O melhor era bispo D4. Então, vamos ver como seria. Bispo D4. Então, veja a ação do bispo centralizado, né? Atacando nas duas alas, nessas duas excelentes diagonais. Então, o bispo ficaria um monstro aí, né? E eu diria que esse bispo não é inferior a nenhuma das torres brancas. No caso de torre B1, para defender o peão, as pretas devem jogar E4. Certo? Então, aqui as pretas estão um pouco melhor, né? Estão um pouco melhor na posição, sem dúvida. Bem, depois de bispo D4, uma outra possibilidade é dama F3, certo? Entregando o peão de B2. No caso aí, cravando o cavalo de alguma maneira, né? Defendendo o peão também de D5. Bem, aqui nessa posição, por exemplo, se as pretas jogassem bispo toma peão, torre de AB1, bispo D4, então agora as pretas têm dois peões, né? Equilibrou o material, dois peões a mais, pela qualidade. Mas aqui as brancas conseguiram abrir essa diagonal para o bispo de C2. Então as brancas podem tentar esse ataque aqui, ó, G4, H6, H4, ameaçando G5, né? Dama D8, vamos ver, G5, cavalo toma. E aqui é o seguinte, se o branco quiser ameaçar mate, não é bom. Porque se dama E4 ameaçando dama H7 mate, as pretas simplesmente jogam torre F4, né? Tem essa base de apoio na casa F4, e o rei depois pode fugir tranquilamente por F7, tá? Então, aqui o melhor é ter uma pequena combinação. Dama F8, dama toma F8, bispo H7, esse é o tema tático. Rei toma, torre toma, peão toma, para enfraquecer o peão, rei G6, as pretas depois vão tomar esse peão de G5. É um final curioso, em que as brancas têm duas qualidades a mais, mas vai cair o peão de G5, as pretas têm muitos peões a mais também. E eu acho que essa posição, o final é um pouco melhor para as pretas ainda, devido a essa massa de peões, e as peças menores pretas estão muito bem colocadas, né? Então aqui acredito que as pretas estão um pouco melhor nesse final. Essa seria uma variante possível. A outra possível seria, em vez de tomar o peão de B2, jogar dama D6, certo? Não precisa tomar esse peão também, já posicionar a dama ali, não casa melhor. E se defende o peão de B2, G6. Esse G6 é um lance importante, porque vocês viram agora há pouco que houve um golpe de bispo H7, porque essa diagonal estava aberta, né? Mas se você joga G6, isso é uma das formas de você lutar no meio-jogo contra o bispo adversário daquela cor que você não tem. As pretas não têm bispo de casa branca. Então não vai ter como, né, combater o bispo do adversário. Mas com seus peões você coloca nas casas da cor do bispo. Agora você restringiu a ação do bispo. Então esse lance é importante. E aqui também eu acredito que as pretas têm uma pequena vantagem aqui. Nessa posição, o peão D5 tá fraco, né? O bispo está muito forte em D4.
Então a posição das pretas é preferível. Mas vamos voltar à partida. Kasparov jogou E4, que não é um lance ruim, mas bispo D4 era melhor. Então, depois de E4, Kazintzhanov teve uma chance na partida de tentar equilibrar o jogo. Então, ele teria que tomar agora uma atitude mais agressiva nessa posição, certo? Seria com D6. Vamos tentar entender a ideia aqui. O lance natural é E3, tá? Mas como eu disse antes, em algum momento vai ter a possibilidade do branco tomar esse bispo e devolver a qualidade material para tentar equilibrar o jogo, certo? Então, aqui, A4. Vamos ver essa posição que é interessante. Depois de A4, vamos ver qual é a ideia das brancas, jogando A4 aqui. Aqui um lance natural seria jogar B4. Porque você ficaria ali com BC contra B, 2 contra 1, né? Os peões estão fortes, agressivos. Mas interessante que depois de B4, que parece forte, mas que é um erro, as brancas têm um excelente lance. Torre C1. E esse peão C4 agora está fraco. O branco vai jogar em cima desse peão. E se cair esse peão, né? Essa maioria na ala da dama já acabou. Então, aqui quem está melhor já são as brancas. Olha como é o xadrez, né? As pretas numa posição mais ativa, mas agora as brancas conseguem um bom contra-jogo, já estão bem superior aqui, posicionalmente. Então, novamente, quando joga A4, B4 não é bom, apesar de ser um lance natural. G6, novamente aquela ideia, né? Colocar os peões em casa branca, da cor por onde o bispo das brancas se movimenta para restringir a ação desse perigoso bispo, né? Aí teríamos uma posição novamente que eu diria que está mais ou menos equilibrada. Tá. Bem, mas o Kazintzhanov não jogou dama E2. Dama E2. Claro, seguiu E3. Era o plano já, né? Manter o... Mas sempre tem a possibilidade do branco aqui sacrificar por esse bispo. Não agora, mas no momento certo. Então aqui as brancas deveriam ter jogado torre de AD1. Aquela torre não está fazendo nada na ala da dama. Depois de dama D6, já não faz muito sentido a dama ficar aí. Claro, né? Estava apoiando o bispo de F2 via raio-x, mas a ideia aqui é outra, dama D6. Bispo F5, tentando ativar ali o bispo. Rei H8 é um lance útil, né? Para sair dessa diagonal. E agora as brancas poderiam jogar torre toma bispo, peão toma torre, dama toma F2. Aquilo que eu falei, o sacrifício agora de qualidade, devolvendo o material para buscar uma posição, né, mais simplificada. E aí poderia seguir cavalo G4, nessa no mate a dama, dama H4, torre toma bispo, dama toma cavalo. Olha que interessante, tem que ter cuidado aqui, né, porque tem aqueles temas de mate ali na última fileira. Dama toma peão. Olha que lance interessante. Dama toma peão, porque esse torre toma dama. Tem mate, né? Então tem que abrir um suspiro. E é de bom tom também que as pretas abram um suspiro. Torre toma dama, torre F1, cheque, rei H2 e peão toma dama. Esse era um final que seria interessante para o Kazintzhanov entrar. Ele estaria um pouco inferior nesse final. As pretas estão um pouquinho melhor, mas daria muitas chances de empate para as brancas. Mas as brancas jogaram torre de FD1. E o defeito desse lance, você já ficou claro, né? É que agora as brancas ficam sem aquela possibilidade do sacrifício de qualidade de torre toma bispo, né? Então isso aí realmente permite que as pretas possam ter um ataque muito mais forte
Então vamos lá. A dama não faz sentido ficar nessa casa agora. Ela tem que tentar se aproximar ali, tentar atacar o rei das brancas. Então, dama D6, né? Trabalhando aí nessa diagonal, tem a casa G3 que vocês vão ver que é importante, que já está controlada pelo bispo e pela dama, mas é uma casa super importante para a ideia de ataque das pretas, tá? Bem, aqui esse torre D4, podemos jogar G6 também, que é sempre útil, né? Ou se B3 tentando atacar, aí C3 é bom, ficar com o peão passado aí na sexta, C3 aí já é um lance muito bom. Bem, o casinho 19 jogou A4, tentando abrir linhas, tentando enfraquecer a estrutura de peões das pretas na ala da dama. E agora as pretas jogaram um lance posicional muito bom, que nós já vimos a ideia em algumas análises que fizemos agora há pouco, que é o G6. Tá? Só que agora tem uma ideia adicional. É passar o cavalo para H5. E aí visando o ponto G3. Seguiu peão toma peão. Peão toma peão. E as pretas jogaram G3. Jogaram G3. Mas eu queria analisar esse lance B3, que é um lance bastante lógico. Porque aqui as brancas conseguem realmente enfraquecer os peões da ala da dama das pretas. Conseguem o seu objetivo, a torre branca já está na coluna A. Então parece que nessa linha as brancas conseguiram ativar suas peças, mas o ataque das pretas chega mais rápido. Então, cavalo H5. A ideia é o sacrifício em G3 para enfraquecer de vez as casas pretas com tema de mate. Então, dama G4 é necessário, mas tem torre F4. E aí não há nada melhor do que as brancas tentarem trocar as damas rapidinho, né? Antes de levar mate. Então, dama E6, dama toma, D toma. E esse peão passado é muito forte. Na sétima fila, E2. E tem uma sequência aqui de torre de DC1, tem que tirar a torre, peão toma, bispo toma. E depois de torre E4, apoiando o seu peão passado, né? E pressionando o peão passado do adversário, torre E4, as pretas estão completamente ganhas. Um outro lance possível aqui seria a torre D4, tentar trazer a torre para ajudar na defesa, né? Mas poderia seguir dama E5, torre de AD1, e agora viria um lance fantástico. Por favor, pausem o vídeo e tentem encontrar o melhor lance para as pretas nessa posição. Vamos lá, como eu disse, tem um lance fantástico. E o melhor lance aqui é bispo G3, sacrificando esse bispo para abrir linhas para o ataque contra o rei das brancas. Então a casa G3 ela é muito importante nesse ataque. Claro, as brancas não precisam aceitar esse sacrifício. Por exemplo, se H3, as pretas voltariam o bispo para F2 e teriam conseguido o seu intento, que é justamente enfraquecer a casa G3. O cavalo agora poderia fazer uma manobra H5 G3 que seria decisiva. Por exemplo, D6, tentando avançar esse peão passado, cavalo H5, ameaçando ali fortemente cavalo G3, torre G4 para ter que sacrificar aqui, né? Torre toma, bispo toma. E depois de D7, bispo H4, controlando a casa de promoção. As pretas têm um peão a mais. E as pretas aqui, na verdade, elas estão ganhas.
porque esse peão a mais é muito perigoso ali, o peão na cesta. O peão de D7 vai ser facilmente controlado e essa posição aqui está ganho para as pretas. Bem, outra possibilidade aqui seria jogar diretamente D6, mas nesse caso as pretas tomariam o peão de H2, D7 ameaçando fazer dama, torre D8. E aí com 2 peões a mais pela qualidade e as fraquezas, as debilidades da ala do rei das brancas, que serão exploradas pelas pretas para atacar o rei branco. Essa posição também tem vantagem decisiva às pretas. Bem, e claro, se tomar o bispo, aceitando o sacrifício, o cavalo H5, ameaçando um duplo, ganhando a dama, dama G4, cavalo toma G3, rei G1. E esse peão passado, né, que tem um potencial muito grande, acaba sempre decidindo aí o jogo a favor das pretas. O recurso de troca de dama não consegue salvar a partida novamente, porque depois aqui de torre D1 é D1, bispo toma, cavalo F5. As pretas têm um peão a mais e esse peão de E6 vai cair. As pretas vão ficar depois com 2 peões a mais. Esse final está ganho para as pretas. Muito bem, voltamos aqui. O Kazim 19 jogou G3. E as pretas, Kasparov continuou com a sua ideia tática, que é justamente o sacrifício em G3, para abrir linhas contra o rei branco. Seguiu dama G4 e Kasparov sacrificou o seu bispo justamente para levar o seu cavalo para G3. Bem, se as brancas jogam torre G1, as pretas poderiam simplesmente voltar o seu bispo, teriam ganho mais um peão, enfraquecido ainda mais o roque das brancas. Certamente tem vantagem decisiva aqui as pretas. Novamente esse recurso não funciona, porque depois da troca de damas, bispo H4 defende bem ali o avanço do peão das brancas, o passado de E6, e prepara o lance E2, né? Seguido aí de provavelmente E1, se for o caso, né? Para obter vantagem material. Então, nessa posição também, o cavalo pode também ativar. Esse final está ganho. Muito bem. As brancas jogaram H toma G3. Seguiu o cavalo, toma G3. Aqui as brancas poderiam ter jogado rei G1, mas novamente E2 decide. E a gente vai ver sempre que essa variante aqui não resolve o problema das brancas, porque as pretas chegam a tempo para se defender contra o peão passado das brancas. O final é facilmente ganho com 2 peões a mais. As brancas jogaram rei G2 e a torre entrou decisivamente no ataque. Torre F2, cheque, rei H3. E agora as pretas fazem um lance importante taticamente, aumentando o potencial de ataque da dama e torre das pretas. Então, cavalo F5 ameaça mate em H2, tanto com a dama quanto com a torre. Torre H1 necessário para impedir o mate. E aqui torre toma bispo já seria suficiente para dar às pretas uma vantagem decisiva, mas o Kasparov preferiu jogar H5, forçando uma simplificação para entrar no final ganho. Na realidade, a tentativa dama G5 ela fracassa totalmente, porque torre F3, rei G2 e as pretas ganham a dama. Então, depois de torre H5,
depois de torre H1, H5, dama toma G6, foi necessário. E agora as brancas recuperam a dama. Entretanto, depois de dama toma torre, torre toma, rei F7. O final está completamente ganho para as pretas, com 2 peões a mais, torre mais ativa. E o Kazim-Dzhanov abandonou. Foi uma grande vitória do Kasparov. Certamente uma partida didática para que a gente possa aprender mais sobre as compensações, os motivos que podem nos levar a fazer um bom sacrifício posicional de qualidade. Então essa foi a aula 2 desse tema e eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima.